Filipenses capítulo 3, de 13 ao 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Amém. Estamos aqui para pensar hoje sobre um desafio para a nossa vida como crentes e como igreja do Senhor Jesus Cristo. O desafio é para que prossigamos para alcançar o alvo. Pensando a respeito do ano que passou, lembrei-me de um poema de Olavo Bilac sobre o tempo. Sou o tempo que passa. Passa sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça. Vou levando as vaidades da vida. A correr, de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo. Formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. A chegada do ano novo traz-nos muitas expectativas, muitas experiências de um tempo futuro melhor. As pessoas se cumprimentam e desejam um feliz e próspero ano novo. Todos querem um ano melhor. Quando cheguei ao trabalho nessa segunda-feira, todos os colegas de trabalho que cruzavam comigo nos corredores, ou aqueles que foram ao meu gabinete, a primeira palavra era essa: professor, feliz ano novo. Professor, um próspero ano novo. E eu estou falando de ano novo quando ele já está quase velho, porque é o nosso primeiro contato em 2018. Eu vejo, pois, meus irmãos, o ano novo como uma ocasião oportuna para que a gente possa falar de mudanças em várias áreas de nossas vidas e, principalmente, focar naquilo que Deus tem preparado para a nossa igreja e para cada um de nós. O apóstolo Paulo, do texto de Filipenses 3, versos 13 e 14, aliás, o parágrafo completo vai do verso 12 ao 16. Ele nos mostra alguns requisitos para que possamos prosseguir para o alvo. Olhando esse texto, eu quero meditar com os irmãos nesta manhã sobre esse tema: desafiados a prosseguir para o alvo. Creio que, diante deste desafio, devemos iniciar tendo consciência de não o ter alcançado. O apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, e isto é de uma importância imensa, é que não vamos prosseguir se não tivermos a consciência de que ainda não alcançamos o alvo. Isso é fundamental, meus irmãos.
Trata-se de um conceito principiológico, pois se estivermos satisfeitos com aquilo que já alcançamos, dificilmente iremos nos sentir motivados ao esforço de prosseguir. Muito pelo contrário, estaremos tentados a nos acomodar. O desafio do apóstolo Paulo é, pois, para a santificação. A santificação é uma das bênçãos da salvação. É o meio pelo qual nós, cristãos, vamos aos poucos abandonando as práticas do pecado e nos tornando semelhantes a Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, a santificação é um processo. O homem participa desse processo separando-se de todas as coisas que o tornam impuro, profano. Deus continua fazendo maravilhas extraordinárias na vida da nossa igreja, mas certamente ainda falta muito para chegarmos onde Ele quer que cheguemos. Quando eu penso, irmãos, em quantos somos e vejo esse santuário já nesse estágio, eu tenho que reconhecer que Deus já tem feito grandes coisas por nós. Mas ainda há muito para fazer. No momento em que eu constato o quanto Ele tem feito, também constato o quanto ainda precisamos fazer. E não é só em termos de construção de templo, é na nossa missão principal, que é de estender o reino de Deus, de apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo, através de anunciar o seu amor aos perdidos. Devemos, nesta manhã, sem perda de tempo, fazer uma avaliação sincera da nossa caminhada. Talvez valha a pena darmos ouvidos ao apelo de Olavo Bilac: sou o tempo que passa sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. O segundo desafio, ou o segundo requisito para o desafio: esquecendo as coisas que devem ficar para trás. Olha o que diz a parte final do versículo: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. É isso. A segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca como requisito para prosseguirmos é a necessidade de esquecer as coisas que devem ficar para trás. No versículo 16, ele afirma que devemos andar de acordo com o que já alcançamos. É literalmente assim o versículo: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E parece que aqui o apóstolo Paulo entra em contradição. Ele nos convida a esquecer as coisas que ficaram para trás e nos diz, nos afirma que precisamos andar de acordo com o que já alcançamos. Já alcançamos, o verbo está no passado. Mas não há nenhuma contradição nisso. Ele declara que algumas coisas devem ficar para trás. Ele nos desafia a discernir entre aquilo que fica como valor, como forma da nossa base e aquilo que deve ficar para trás.
desculpem, nossos valores, nossa história, nossa fé e a tradição, e a nossa tradição, são as bases da nossa vida cristã. E isso permanece. É isso que alicerça a nossa caminhada. As questões circunstanciais, aquelas que são capazes de minar a nossa base cristã, essas sim devem ser avaliadas e deixadas para trás. O apóstolo Paulo não está a mandar que nos esqueçamos das coisas boas que acontecem ou que aconteceram este ano passado e que vão acontecer agora em 2018 nas nossas vidas. Ele não está sugerindo que esqueçamos o aniversário da esposa, os momentos especiais do nosso casamento, os momentos felizes que tivemos com a família e os amigos. Não. É verdade que alguns esposos não se lembram da data do aniversário da esposa e usa até o texto para dizer, mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que esquecer as coisas passadas. Mas eu não acredito que os irmãos aqui tenham. Pastor Tiago, qual é a data do aniversário da irmã Fernanda? Não ouvi. Está certo, irmã Fernanda? Ah. O de Lazinha é no dia 17 de outubro. Humberto, qual é a data do aniversário de Édia? Quanto? Muito bem. Irmão Julival? Vendo? Irmão Ginaldo, quando é que a irmã lá na aniversaria? Muito bem. Irmão Eli? Muito bem. Muito bem. Pois é, Paulo não quer que a gente esqueça essas coisas, não. Ele nos recomenda a esquecer algumas coisas. Sim, o apóstolo está a dizer que devemos esquecer tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que compromete o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, precisamos saber que há lembranças, sim, que podem afastar-nos de Deus. Ressentimentos, mágoas, ódio, são coisas que precisam ser afastadas, esquecidas, para que cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor. Conta-se a história de um cidadão que tinha vida pregressa, vergonhosa. Era um homem de má conduta, imoral, mundano, mas que se converteu. A sua esposa era uma cristã, ele se converteu e batizou-se e integrou-se ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. E começou a sentir um calor muito grande, provindo do afeto dos irmãos. Mas, de repente, a igreja começou a esfriar-se com relação a ele. E ele percebeu que algumas pessoas, inclusive, o estavam evitando. Ele ficou muito triste e deixou a igreja. Com certeza não era a nossa igreja. Ele deixou a igreja. A sua esposa foi participar de um seminário de vida cristã e o convidou para ir. Ele disse, não quero mais ficar junto daquele pessoal, não. Não, é um número imenso de pessoas, é um seminário estadual, vai muita gente. Não sei nem se todos da igreja irão. Ele então aceitou o convite, ele estava sentindo muita falta da comunhão, então ele foi com a esposa. Lá a esposa procurou um pastor
visitante, um pastor que ele não conhecia, conversou com o pastor sobre a situação do esposo e levou o esposo para conversar com o pastor. E ele disse: pastor, realmente eu me converti, eu tenho certeza da minha salvação, mas acontece que a igreja inicialmente me acolheu, mas em seguida me abandonou, e eu não me sinto motivado a voltar lá. Mas o que aconteceu? Então o pastor disse: eu vou conversar com o pastor da igreja para que ele ouça os irmãos e veja por que os irmãos estão tendo essa atitude para com o senhor. Aí a esposa dele disse: pastor, eu quero fazer uma confissão. Sabe, pastor, a vida do meu esposo era tão terrível que eu não acreditei em sua conversão. E mesmo depois dele estar na igreja, eu contei para alguns irmãos quanto eu sofri com a conduta dele. E como até hoje eu tenho uma amargura no meu coração pela sua infidelidade. Naquele momento, ela se dispôs a consertar o que havia feito e tentar reconstruir o ambiente para o seu esposo da igreja. Irmãos, a falta da capacidade de esquecer as coisas que para trás ficaram, quase que destrói a vida do seu esposo e a vida dela própria. Por outra, os irmãos estão lembrados da história que o evangelista João registrou no capítulo 11 do evangelho que recebe o seu nome. Não estão lembrados? 4 dias após a ressurreição, após haver sido Lázaro sepultado, Jesus chega a Betânia. Ao vê-lo, Marta, aflita e angustiada, exclama o que mesmo? Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O sofrimento de Marta, a angústia de Marta, fizeram com que ela esquecesse algo fundamental da vida cristã. Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa existência, inclusive naqueles mais difíceis. Jesus não estivera fisicamente durante o sepultamento de Lázaro, mas a presença de Deus é constante em nossas vidas. E disso nós não temos sequer o direito de duvidar. Amados paroquianos, muitos estão pensando do mesmo modo que Marta. Acreditam que nos momentos difíceis do ano que passou, Jesus não esteve presente. Mas reparem o que diz a palavra de Deus, Gênesis 28:15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. O profeta Isaías, por sua vez, no capítulo 43, verso 2, diz, transmite a nós essa promessa divina: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E para completar, é o próprio Jesus Cristo quem diz, nesse momento registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 28:20, e certamente estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, busquemos
libertar-nos das lembranças que possam afastar-nos de Deus, que alimentam a nossa incredulidade. Antes, creiamos que Ele estava presente em todos os momentos do ano que passou. Estava presente no momento em que levou a minha sogra para si. Assim como estará presente em nossas vidas, em todos os momentos do ano que já se iniciou. Esse é o segundo requisito apontado pelo apóstolo Paulo para que logremos sucesso no desafio de prosseguir para o alvo. Terceiro requisito, visualizando com clareza o alvo. Você sabe qual é o alvo? Você tem um alvo? O apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos estão confundindo o alvo com o prêmio. O alvo não é a salvação eterna. A salvação eterna é o prêmio por ter se perseguido o alvo. Paulo tinha uma visualização clara do alvo de sua vida, e por isso ele podia dizer que para mim o viver é Cristo. Este é o alvo. Filipenses 1, 21. Ele decidiu investir sua vida para viver por Cristo. Fiquei pensando, qual é o alvo de um missionário? E até pensei nisso pensando no pastor Tiago. Lógico que o alvo dele é evangelizar aqueles que não conhecem e por isso ainda não experimentaram o maravilhoso amor do Pai. Mas ao pensar no seu chamado, que nasce em meio às orações por essas pessoas, o seu alvo, na verdade, não é evangelizar. O seu alvo é viver por Cristo e fazer a sua vontade. Evangelizar é uma consequência de ter se alcançado o alvo. Evangelizar como missão confiada à Igreja do Senhor e aos que a integram é consequência na vida de quem haja alcançado o alvo. Pessoa alguma que ainda não haja alcançado o alvo de ter Cristo como paradigma de sua vida, terá qualquer motivação para anunciá-lo aos outros. Onde quero investir as minhas forças e a minha capacidade? Nesse ano de 2018, quais são os seus propósitos, meu irmão? Onde você quer investir a sua vida? Para muitos crentes, ser salvo do inferno parece ser o único objetivo da vida cristã. Uma vez que a pessoa tenha declarado aceitar a Cristo, tenha sido batizada em uma igreja e tenha adquirido o hábito de frequentar os cultos, o assunto estará resolvido. Isto é, ela estará vivendo a vida cristã. Lê do engano. Lê do engano. O cristianismo, que se resume em frequentar igreja, nunca foi o ensino do apóstolo. Para Paulo, vida cristã é coisa dinâmica, meus irmãos. É vida realmente. Vida que extrapola templos e que enfrenta as oposições do mundo. Vida bíblica
que começa no domingo de manhã, prossegue a semana inteira e volta ao domingo seguinte, trazendo os frutos do testemunho diário. A vida cristã só faz sentido quando prossegue para o alvo. Alvo que é Cristo Jesus. Alvo que é haver sido preenchido pelo Espírito do Cristo, na plenitude daquela personalidade que o Senhor programou para cada um de nós. E se o alvo é para ser prosseguido, logo viver como cristão não pode ser uma coisa que reduza a uma meia dúzia de hábitos religiosos. Cristão que de fato é cristão não fica parado usufruindo dos benditos cultos. Ele tem um alvo maior e prossegue todos os dias para alcançá-lo. Cristianismo não é um livro, não é um lugar, não é um pacote de doutrinas. Cristianismo é o relacionamento genuíno com uma pessoa viva que se chama Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Olhar para Jesus, o vitorioso. Olhar e não apenas ver. Fixar firmemente o olhar, sem vacilar, com fé abundante, pois Ele é o vencedor e é o nosso exemplo de humilhação, de exaltação, de salvação, de porta, de caminho, de pão, de ressurreição e vida. Jesus se transforma naquilo que Ele nos oferece. Diante de tanta evidência de um Redentor que vive e reina para sempre, resta-nos uma pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2, verso 3. Amados, o apóstolo Paulo foi um grande vencedor como cristão. Cumpriu o seu ministério. Ele nos disse que com Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Com Cristo somos mais do que vencedores. O que nos autoriza a inferência lógica e elementar de que sem Cristo somos a derrota em pessoa. Qual o segredo da influência do apóstolo Paulo? Possivelmente, entre outras coisas, sua clareza de propósito, sua ambição, seu alvo. O que é que dominava o pensamento de Paulo? Qual a sua maior paixão? Qual o seu alvo número 1? Ele tinha um só alvo na vida. Seu alvo era conhecer a Cristo e ser igual a Ele. Todas as demais coisas giravam ao redor desse alvo maior. Ele se esforçava, amados, como alguém empenhada numa corrida. Não desperdiçava tempo e esforço olhando para trás, mas avançava para alcançar o alvo. Avançava como o corredor que se estica para cruzar a linha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é santificação. O caminho da santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida. Mas também é absolutamente certo
que ninguém a atingirá sem o esforço da sua parte. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. Contudo, Ele deu-nos a responsabilidade de andarmos. Ele não fará isso por nós. Que todos nós tenhamos a mesma mentalidade do apóstolo, de depois de colocarmos a mão no arado, nunca mais olharmos para as coisas deixadas atrás, mas sempre nos esforçando para atingir o alvo, cuja consequência é o prêmio da vida eterna, como nos disse ele mesmo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Prossigamos, pois, amados, para o alvo, tendo a consciência de não o ter alcançado, esquecendo as coisas que devem ficar para trás e visualizando com clareza o objetivo que perseguimos na nossa vida. Que Deus nos abençoe neste propósito. Eu quero alcançar o alvo. Eu quero, neste ano de 2018, me desdobrar de esforços e me colocar mais incondicionalmente ainda nas mãos de Deus, porque eu quero alcançar o alvo. Qual o seu propósito? Qual o desiderato de sua vida nesse ano de 2018? Nós vamos cantar o hino 162, cuja segunda estrofe diz assim: te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração se transformou. É tão bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou te dizer: simplesmente eu não posso e nem sei viver sem você, Jesus. Então, não só cantemos, mas tomemos posse de não poder viver um momento sequer da nossa vida sem Jesus. E que digamos como o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Amém?